Fomos chamados para uma boa obra, irmãos. Fomos chamados pelo próprio Deus. Fomos chamados por Ele. Eu e você, nós temos um chamado específico. Deus, Ele não quer que nós sejamos uma miniatura do pastor Evandro. Deus não quer que nós sejamos uma miniatura enfim, de uma pessoa. Deus quer que nós cumpramos o nosso chamado, o nosso propósito, o meu ministério, o seu ministério. Mas nós estamos debaixo de uma visão que nós cremos, que Deus alinhou, que Deus também, Ele trabalha através de princípios de submissão, de hierarquia. Nós estamos debaixo de uma cobertura espiritual. Nós temos pais e mães espirituais que nos acolhem, que oram por nós, que atendem nos momentos difíceis. Deus levantou essas pessoas, mas Deus levantou essas pessoas para nos instruir a um caminho, a um propósito. E esse propósito é individual de cada um. Esse propósito eu carrego ele, você carrega ele, cada um de nós carregamos o seu propósito, o seu ministério. Jesus, ele teve o seu ministério. E qual foi o ministério de Jesus? Às vezes nós pensamos que o ministério de Jesus veio à terra para curar as pessoas. Às vezes nós pensamos que o ministério de Jesus veio para trazer melhoria para nossas vidas. Às vezes nós pensamos que o ministério de Jesus veio para trazer salvação para nós. Isso foi parte do ministério de Jesus, mas não foi em si o ministério de Jesus. Sabe qual foi o ministério de Jesus? Fala assim, qual? Ser a palavra de Deus. Amém? O ministério de Jesus foi para ser, ele veio para ser a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela existia. O som de Deus, a voz de Deus já ecoava sobre a terra. Quando nós vemos o Velho Testamento, nós vamos ver relatos de como Deus falava. Deus usava a boca dos profetas, Deus usava a boca dos reis, dos sacerdotes. Deus falava, a palavra de Deus fluía sobre a terra. Fluía sobre a terra. A palavra de Deus era composta no Gênesis, a palavra de Deus era composta no Apocalipse. Então nós vamos ver a sombra no Velho Testamento, a palavra de Deus já ecoando sobre a terra, através das classes, dos profetas, dos reis, dos sacerdotes. Mas Cristo agora, Ele veio com um propósito sobre a terra. Ele veio com uma missão sobre a terra. Ele veio com um ministério estabelecido. Por isso que Ele fala, eu não vim falar de mim mesmo. O que eu falo não provém de mim, mas provém do Pai. Ele veio cumprir o seu ministério, que era ser a palavra de Deus. Tudo em Jesus falava. Tudo em Jesus falava algo relacionado à Bíblia. Até o silêncio de Jesus falava. Por isso que Isaías vai falar que como uma ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Por isso que Jesus, ele sobe ao Gólgota, ao Getsêmani calado. Por isso que quando José vai descer, vai se esconder, ele fala assim, para que se cumprisse o que fora dito pela boca dos profetas. E você vai ver de novo, para se cumprir o que fora dito. Jesus, ele veio para cumprir a palavra de Deus. O ministério de Jesus foi ser a palavra de Deus encarnada aos homens. Por isso que o verbo se fez carne. O verbo se fez carne. Uau! Amém? Agora eu e você também temos um ministério, uma palavra, algo estabelecido por Deus sobre nossas vidas. Salmo 139 fala que os nossos dias já foram escritos e determinados antes mesmo que a gente tivesse nascido. Imagine só, irmão. Se algo ao meu respeito, ao seu respeito, a respeito de cada um aqui nessa noite, já foram escritos e determinados antes mesmo da gente ter nascido, existe uma palavra ao nosso respeito. Amém? Existe uma palavra ao nosso respeito. E nós fomos gerados, encarnados para cumprir esta palavra,
para cumprir esse propósito. Nós não nascemos por nascer, nós não viemos ao mundo apenas por vir, nós não caímos do cesto da cegonha. Nós viemos cumprir uma palavra dita por Deus ao nosso respeito. Deus nessa noite está querendo alinhar você no seu propósito. Deus quer nos alinhar nessa noite, a gente encontrar em Deus qual é a vontade dEle sobre as nossas vidas. E para a gente crescer junto nessa palavra, eu queria citar o exemplo de uma pessoa na Bíblia, a vida de Moisés. E eu creio assim, irmãos, que depois de Jesus, Moisés foi a pessoa que se encarregou de um ministério muito pesado sobre essa terra. Nós vamos aprender algumas coisas aqui. A vida de Moisés, sobre a vida dele, foram estabelecidos alguns ciclos. Sabia que a nossa vida, ela tem ciclos? Moisés, ele nasce, ele foi criado pela filha de Faraó aos 40 anos. Então ele decide sair dali. A vida de Moisés foi criada em 3 estágios, em 3 fases, de 0 aos 40, de 40 aos 80 e dos 80 aos 120. Então nós vamos aprender algumas coisas na vida de Moisés e que a gente vai adaptá-las à nossa vida. Primeira coisa, que a nossa vida, ela passa por ciclos, irmãos. A gente antes era jovem, adolescente, morava com nossos pais. Hoje muitos são casados, têm filhos. Logo mais os filhos vão se casando, vão saindo de casa. Antigamente você morava em uma cidade, hoje você mora em outra. Às vezes, próximos anos, Deus te leva para outro lugar. Então a nossa vida, ela é formada em ciclos. E o momento que a gente está vivendo não vai definir a nossa vida, o final da nossa vida. Talvez você está aqui nessa noite e você está vivendo um período difícil, de muita dor, de muita situação, algo que você não esperava, algo que saiu do seu controle. Mas confirma, porque logo esse ciclo vai virar, uma página nova vai chegar, um tempo novo vai vir sobre a sua vida. Sabe, não existe dificuldade que dure para sempre, não existe prova que dure para sempre. Mas diante das dificuldades, procure aprender algo, porque Deus espera que você vença essas áreas. Deus espera que nós vençamos os nossos problemas. Sabe, tem pessoas que há 10 anos carregando traumas de uma situação que aconteceu. Deus está esperando que você viva isso, cure isso, vença isso, para você ir para uma nova fase, para um novo estágio, para um novo nível. Moisés, ele nasce, e existia um decreto de Faraó, que jogasse ao rio todas as crianças recém-nascidas. Imagine só o momento que Moisés nasce, já nasce com perseguição, sentenciado à morte. Então a mãe dele tem uma ideia de jogá-lo ao cesto. E a irmã de Moisés que quando a filha de Faraó foi à beira do rio, a irmã de Moisés também estava lá. E aí ela pegou o cesto com o menino Moisés e mostrou-se para a filha do Faraó. E Moisés, ele era bonitinho, um neném bonito. E aí ela se agradou dele e decidiu cuidar. E a irmã dele tem uma ideia: então eu vou chamar uma mulher para poder amamentá-lo. E chama a própria mãe de Moisés. E a história continua. Moisés, ele foi educado com todo o conhecimento egípcio. Ele aprendeu a cultura dos egípcios, ele aprendeu a linguagem dos egípcios, ele aprendeu toda a cultura do Egito. E nós entendemos que o Egito, ele simboliza o mundo, né? Que quando a gente vai estudar, a gente vê Israel como a menina dos olhos de Deus, algo prometido por Deus. E todas as vezes que tem a menção do Egito, está falando do mundo.
Mas interessante é porque Deus ele usa essa situação. Por isso que Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essas coisas iriam lá na frente cooperar para o bem de Moisés. Moisés, o nome de Moisés foi dado pela filha de Faraó. Imagine só. E porque antes de Moisés já veio Abraão, que antes era Abrão, agora se tornou Abraão. Antes de Moisés já veio Jacó, que teve o seu nome transformado para Israel. E porque o nome de Moisés, Deus decidiu permanecer e não mudar o nome de Moisés. Porque o nome de Moisés simboliza tirado das águas. Moisés ele nasce debaixo da graça de Deus. Moisés ele nasce debaixo do favor imerecido de Deus, porque se não fosse o favor de Deus, ele já teria morrido antes mesmo de ter conhecido o mundo, ter crescido, ter aprendido as coisas. Ele vai usar isso ao favor de Moisés. Ele vai usar o seu nome, que é tirado das águas, para fazê-lo entender que ele nasceu debaixo da graça de Deus. Que se não fosse o favor imerecido de Deus, Moisés não teria sobrevivido. Depois dessa situação, Moisés ele fica mais velho, ele cresce um pouco. Depois ele vê um de sua família, um israelita, discutindo com um egípcio. E para defender o povo dele, que ele já sabia que o povo dele era o povo de Israel, num ato injusto, ele decide matar um egípcio. E aí ele corre para o deserto, se esconde lá. Sabe, quando eu falo que Deus vai usar aquilo que a gente viveu, irmão, é porque Deus vai usar as nossas experiências, aquilo que a gente viveu, aquilo que a gente venceu, para levar outras pessoas à vitória também. Sabe, naquele período, Moisés ele venceu as águas. E futuramente, o que ele iria conduzir ao povo? A vencer as águas do Mar Vermelho. Naquele momento, Moisés, ele fugiu para o deserto, e lá ele foi tratado por Deus. Deus usou isso ao favor dele, que depois futuramente Moisés seria levado para o povo vencer o deserto também. Sabe, meu amado, porque às vezes nós estamos numa comunidade religiosa, e aí as pessoas ficam falando assim, mas eu passei tanta dificuldade no mundo, passei tanta dificuldade na minha infância, estou passando tanta dificuldade. Sabe, Deus quer usar isso que você viveu. Não importa os traumas, não importa o momento, o período, a situação que você viveu no seu passado. Deus quer usar isso ao seu favor, para cooperar no seu propósito, no seu ministério. Ah, mas na minha família ninguém me ama, eu sou rejeitado, é uma dificuldade tremenda. Mas não é só você não, irmão. Existem milhares e milhares e milhares de pessoas passando a mesma situação. Mas se um não se levantar para libertar as outras, todo mundo vai morrer. Então por isso que Deus está nos levantando nessa noite, nas áreas que a gente já venceu, nas áreas que nós já fomos curados. Por isso que Moisés ele vence o rio, depois ele vence no Mar Vermelho. Porque se ele tivesse morrido no rio, ele não teria a oportunidade de vencer o mar. Por isso que as situações que vêm na nossa vida, não é para nos derrubar não, irmão. Não é que Deus está pesando a mão não. É Deus preparando em nós musculatura para poder libertar outras pessoas. É para levar outras pessoas à liberdade. Sabe, tudo em nós coopera, tudo em nós coopera. A situação que, olha só, Moisés viveu, que a filha de Faraó, o mundo, algo que ele viveu lá atrás, no passado, antes mesmo de ter recebido a promessa de Deus, antes mesmo de ele ter recebido a visitação de Deus na sarça, antes mesmo de ele ter a revelação, ter crescido, algo que aconteceu. Às vezes aconteceu que você nasceu em um estupro, num abuso, numa violação.
Nessas áreas Deus quer usar em todas as coisas, vão cooperar para o seu ministério, mano, para o seu propósito, mas Deus quer que você vença isso. Quando você vencer isso, você vai conseguir conduzir as outras pessoas a vencer isso também. Houve um período, a gente já contou isso diversas vezes, na minha vida, que eu nem tinha conhecido o Senhor ainda, que eu e a Patrícia, a gente tinha um relacionamento, depois nós casamos, depois nós nos separamos, e depois nós nos casamos de novo, glória a Deus, em nome de Jesus, as duas tá bom, mas eu não tinha entendimento do passado, mas hoje eu tenho, as coisas que, assim como o pastor prega, que não é Deus que nos leva para o caminho da sombra da morte, mas ainda que eu vá, a tua vara e o teu cajado me sustenta, ainda que eu faça alguma coisa, eu caminho com as minhas pernas, eu caminho fora da vontade de Deus, Deus está conosco, e Deus está cooperando para o nosso bem. Então as coisas que eu vivi, mas que nós vencemos, glória a Deus por isso, Deus nos deu uma oportunidade de restauração, nós agarramos essa oportunidade e nós vencemos isso. E isso vai cooperar para o nosso ministério, isso vai cooperar para o nosso propósito. Situações, amados, que nós precisamos vencer em nossas vidas. Situações que nós precisamos vencer em nossas vidas. Sabe por quê, irmão? Imagine só, a terra, ela estava vivendo, estava toda devastada. Precisava de uma pessoa justa sobre a terra, para trazer salvação sobre a terra. Não existia ninguém justo sobre a terra. Por isso Deus envia Jesus para nos resgatar, trazer salvação para nós. Uma pessoa. Novamente a terra estava passando por uma depravação total, precisava de uma família. Teve Noé, tudo para salvar um povo, uma geração. Deus não é egoísta, individualista, que vai pensar em só em curar você, salvar você, para você se sentir bem, não. Por isso que existe uma urgência de pessoas, irmãos. Nós temos que entender isso, que existe uma urgência de pessoas que nesse momento estão em casas, que quando eu vencer as áreas que eu tenho que vencer, eu irei até ela levar a cura, a salvação, libertá-las do que elas estão vivendo. Por isso que quanto antes eu ter essa revelação, ter esse entendimento, mais cedo vai se abreviar a libertação delas, a cura delas. Tem pessoas que eu não vou conseguir alcançá-las. Tem pessoas que o pastor, o Carlos, a Ludmila não vai conseguir alcançá-las. Tem pessoas que é você que tem que alcançá-las. Por isso que nós precisamos vencer essas áreas. Por isso que nós precisamos ter esse entendimento. Amém? Se Moisés não tivesse sido tirado das águas, os muitos que viriam depois dele não teria sido tirado também. Se Deus não tivesse salvado Moisés primeiro, ele não teria capacidade de salvar outras pessoas. Sabe por que Deus está fazendo uma obra na sua vida? Não é só porque Ele te ama, não. Ama de uma forma individual, não. É porque Deus está olhando a geração que está por trás de você, as pessoas que estão atrás de você, a sua família, o seu trabalho, os seus parentes. Por isso que Deus está fazendo essa obra linda na sua vida, essa obra maravilhosa na sua vida. Deus está te transformando, te entregando o maior presente que nós recebemos, que é a salvação. Por isso que Deus, Ele te deu esse presente gratuito. Por isso que Deus está trazendo você as verdades da palavra dEle. Por isso que Ele está te transformando o seu interior, forjando em você o caráter de Cristo. Por isso que Ele está curando áreas na sua vida. Por isso que Ele está curando áreas em nossas vidas. Por isso que Ele está nos trazendo entendimento. Porque existem pessoas que vão depender de nós, irmãos. Por isso que existem pessoas que estão esperando nós chegar até elas. Existem pessoas que estão esperando nós chegar até ela.
Por isso que existe uma necessidade, preste atenção nisso, amados. Por isso que existe uma necessidade da igreja ser cheia do Espírito Santo, batizadas no Espírito Santo, fluindo no Espírito Santo. Por quê? Porque tudo depende de pessoas. Se eu sou cheio do Espírito Santo, existem pessoas precisando que eu chegue lá e transfira essa vida de Deus. Por isso que existe uma necessidade de nós, como igreja, como família, como filhos de Deus, sermos cheios do Espírito Santo. Porque lá no nosso trabalho, precisa que o Espírito Santo seja manifestado lá. Lá na nossa casa, na nossa família, naquele almoço de domingo, precisa que a glória de Deus invada aquele lugar, quebranta os corações, traga vida, traga restauração. Precisa que nós iremos no quarto de hospital, num leito, impomos as mãos lá e declaramos a vida de Deus. Por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, irmãos. Porque não é para mim ser cheio, ficar chapadão aqui do Espírito Santo, não. Ficar dando, enfim, se expressando e sair ali para o lado de fora ser a mesma coisa. Deus não quer que nós sejamos individualistas, irmãos. Deus quer trazer uma maturidade para a igreja, para nós. Deus quer trazer uma responsabilidade para nós. Sabe, para pararmos de ser filhos imaturos, que quando vê um presente fica, oba, 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 oba. Deus quer trazer maturidade para a gente saber manusear bem esse presente, esse dom da vida, esses frutos do Espírito, esses frutos do Espírito Santo. Não é só vir para a igreja para ficar orando em língua, falando em língua, não. Ele quer que nos capacitar para a gente ir para fora, para colocar a mão sobre os enfermos e declarar curado em nome de Jesus. Chegar para a nossa família e falar assim, ó, Jesus é o único motivo da salvação. Jesus é o motivo de eu estar aqui. Foi isso que Jesus fez na minha vida. Por isso que os discípulos falam assim, eu não tenho prata e nem ouro, mas olha para mim, olha para mim. Aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, aquilo que eu estou fazendo, eu te dou. Olha a responsabilidade. Será que nós possamos chegar hoje para uma pessoa e falar, ó, eu não tenho prata nem ouro, mas olha para mim. Olha o meu exemplo de vida. Olha aquilo que eu carrego. Olha o meu testemunho. Olha a vida de Deus que está sobre mim. Será que eu tenho essa ousadia para falar, irmãos? Isso é maturidade espiritual, irmão. Isso é maturidade. Por isso Deus está nos levando a vencer nossos traumas. Por isso Deus está nos levando a vencer áreas da nossa vida. Por quê? Para que nós possamos ir, fluir em Deus, fluir lá fora. Levar também essa mesma cura, essa mesma salvação. Aquilo que Moisés experimentou ali no rio, a graça de Deus, o favor de Deus. Ele vai levar as outras pessoas também. Se Moisés não tivesse vencido o rio, ele não teria capacidade de levar o povo a vencer o mar. Qual é a proporção do rio para o mar, irmão? Aquilo que você acha pequeno para você vencer hoje, vai se transformar no mar futuramente. Aquilo que você acha que, em proporção que você está vencendo, vai ser o que as pessoas vão vencer futuramente. Se Moisés não tivesse sido levado por Deus para ser preparado no deserto, ter passado um tempo de reflexão em Deus no deserto, ele não teria a possibilidade de conduzir o povo ao deserto. Mas como ele venceu o rio, ele teve autoridade para levar o povo a vencer o mar. Mas quando ele aprendeu o deserto, o tratamento de Deus no deserto, ele conseguiu conduzir pessoas também para vencer o deserto. Por isso que nós precisamos vencer. Fala comigo, eu preciso vencer. E eu disse que a nossa vida é formada em ciclos. Estou contando apenas os 40 primeiros anos de Moisés. Tem mais 80 ainda. Está com tempo aí? Está com tempo não? Rapaz, é outro nível, hein, ó. Que isso, ó. Coinonia. Uma família de vencedores apaixonada pelo noivo que se importa com os perdidos. Glória a Deus. Essa água, quem beber dela, né, irmão? Nunca mais terá sede, hein?
Vai quebrar as empresas aí tudo. Amém. Mas olha só, existe um novo ciclo que agora Moisés vai viver. Chegou o período de 40 anos que ele teve essas experiências. E agora começa um novo período, um novo ciclo de 40 até os 80 anos na vida de Moisés. O ministério de Moisés vai começar a partir dos 80 anos de idade. Uau! Tem muita lenha para queimar ainda, né? Os 40 primeiros anos foi só para ele refletindo aquilo que ele viveu. As histórias, o passado. Agora, a partir dos 40 aos 80 anos, vai vir um novo ciclo sobre a vida de Moisés. Um tempo onde Deus vai prepará-lo para o propósito, onde Deus vai tratar algumas áreas com ele, vai preparar algumas coisas que não foram ajustadas ainda, para que só depois ele possa cumprir o seu propósito, o seu ministério. Por isso que a nossa vida, irmão, ela é feita de ciclos, e nós temos que respeitar esses ciclos. Existem pessoas que começam a fazer algo e já quer colher os frutos. Tem pessoas que não aceitam o processo. Tem pessoas que começam algo e já quer viver no final, achando que aquilo já está concluído. Mas se você não for fiel aos estágios, aos ciclos, você nunca vai viver uma vida de propósito completo, de uma plenitude no seu propósito, seu ministério. Então agora vai começar algumas coisas se ajustarem na vida de Moisés. E nesse período é o período onde ele entende o propósito, ele entende o seu chamado, e agora ele começa a ser tratado por Deus. Onde acontece o homicídio, onde ele mata o egípcio, e ele corre. Isso reflete a nossa vida cristã. Existe o nosso tempo lá do mundo, ou o tempo afastado de Deus, o tempo onde a gente não conhecia o Senhor, onde a gente vivia por o que desse na nossa cabeça a gente fazia, a gente ia para onde a gente queria. Então existe esse tempo. Talvez você teve o privilégio de ter nascido num lar cristão, que teve o caminho moldado na fé. Você teve esse privilégio. E não menospreze isso, irmão. Porque tem muitas pessoas, às vezes, filhos de pastores que estão nas igrejas, falam, mas não tenho nenhum testemunho emocionante para contar. Não, irmão, não menospreze isso não. Isso é um privilégio, uma dádiva de Deus. Se você perguntar a qualquer pessoa que se converteu aqui, qual seria a maior vontade, o maior desejo, era ter conhecido Jesus ainda como criança, ter tido mais tempo na presença dEle. Sabe, o meu desejo, irmão, era ter nascido debaixo dessas palavras, instruído. Então não menospreze isso. Veja isso como uma graça de Deus, uma dádiva de Deus. Então esse período Deus tratou essas áreas com Moisés. E essa área é a nossa área do tempo afastado. Agora existe um novo ciclo na nossa vida, que é onde a gente aceita Jesus. Glória a Deus. Quem já aceitou Jesus aqui? Glória a Deus. É o tempo onde a gente aceita Jesus. O que a primeira coisa que acontece com Moisés? Perseguição. Ele teve que fugir, irmão. Ele ficou escondido no deserto. Por quê? Porque no momento que ele se posicionou, ele teve que fugir para o deserto. Coloque lá Hebreus capítulo 11, versículo 24. Ele teve que fugir para o deserto. Irmãos, eu não sei vocês, talvez vocês tiveram uma experiência bem melhor do que eu, mas todas as vezes que nós nos declaramos em fé, existe perseguição na nossa vida. Olha só o que Moisés teve que fazer, o posicionamento de Moisés. Pela fé, isso aí está falando dos heróis da fé em Hebreus. Pela fé, Moisés, sendo já grande, ou seja, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado como o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Uau! Fala assim comigo, posicionamento.
Deus está gerando em nós experiências, situações para a gente chegar e nos posicionar. Vai chegar um tempo, irmãos, talvez você não se posicionou ainda, mas vai chegar um tempo que as circunstâncias, que Deus vai te afunilando até você tomar uma posição. Porque Deus não aceita morno, mais ou menos, ou tá ou não tá, irmão. Você se posiciona, ou você vai ser perseguido como o povo de Deus, ou vai viver o gozo do pecado. Não tem como você viver com o povo de Deus e gozando do pecado. É uma coisa ou outra. Vai chegar o tempo em nossas vidas que vai ser necessário o posicionamento, nos posicionarmos. Então Moisés, ele se posiciona: não, eu vou ser perseguido, eu decido ser perseguido, isso faz parte do meu propósito. Eu não quero viver isso, essa vida, gozar do pecado. Eu quero viver o meu chamado, o meu propósito, a minha aliança com Deus. E quando ele aceita isso, ele se posiciona nisso, a primeira coisa que tem que fazer é correr, é perseguição. Talvez você se converteu e você não é bem aceito na sua casa. Talvez os seus parentes ficam titulando, te rotulando: olha lá o crente, olha lá o careta, olha lá, está indo para a igreja. Talvez você se batizou e as pessoas olham para você, mas você não poderia se batizar, você ainda não está preparado. Eu chegou um tempo, amados, que eu falei com a minha mãe que eu ia me batizar, e aí eu fui para um almoço de domingo. As pessoas sentaram à volta, assim, me botou no meio da roda e começou a falar: você vai negar o batismo que sua mãe te deu? Você vai negar toda a instrução espiritual que a sua mãe te deu? Você vai negar tudo aquilo que a sua mãe te orientou? Você vai negar isso? Sabe, irmão? Nós vamos ser colocados na parede. E aí é o momento da gente se posicionar. Não existe meio termo. Ou você é perseguido como povo de Deus, ou vai viver o gozo do pecado. E eu falei assim, ó, eu respeito tudo que eu recebi, mas hoje, eu decido viver isso. É uma atitude minha, é um entendimento meu. Então eu decido. Minha mãe nunca foi contra, ela aceitou. Ela sempre esteve comigo, minha família, graças a Deus. Mas chega o tempo, amados, que nós temos que nos posicionar. Chega o tempo que nós vamos ter que declarar a nossa fé. Eu sou filho de Deus mesmo, então amém, cai para dentro, irmão. Coloque o escudo da fé e parte para cima. Mas se você é mais ou menos aquele crente 007 que ninguém pode te ver, então, irmão, que vai gozar do pecado. Igual o pastor fala, esse barco é para os machos e as machas, né, pastor? Os cabras machos, igual os... Não é para meia boca não, ou é ou não é, irmão. Ou cai para cima ou sai fora. Não existe meio termo não. Todo novo convertido, ele é impulsivo. Coloca lá para a gente Atos capítulo 7, do 23 ao 25. Esse é o período que Deus leva Moisés para prepará-lo para o ministério. É o tempo de 40 anos de preparação. Sabe, irmão, aceite os ciclos, respeite os ciclos. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar os seus irmãos e filhos de Israel, os filhos de Israel. E vendo maltratando um deles, o defendeu e vingou e o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava de seus irmãos, ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade por sua mão, mas eles não entenderam. Todo novo convertido é impossível. Eu lembro que quando eu me converti, eu trabalhava na farmácia, e a primeira coisa que eu ouvi foi que o número 666 era da besta, e era um chip. Pra quê, irmão? Cheguei lá na farmácia falando para todo mundo: ó, quem tem o chip número 666 é da besta. Tá todo mundo condenado para o inferno. Aí eu tive um
um bom samaritano lá que sentou e falou: rapaz, não é assim não. Aonde está escrito isso? Rapaz, eu ouvi o cara falando, está na Bíblia ainda. Vem cá. Aí tio Google explicou pra gente assim, não tinha nada de chip ainda, esses negócios, não sei. Mas ele chegou. Mas, na maioria, todos os novos convertidos são impossíveis, quer falar de Jesus. É aquele primeiro amor, irmão. Você sobe as crocas para pregar Jesus, você vai nas favelas, você visita as pessoas debaixo da ponte, você está naquele gás. E isso é bom, isso é muito bom. Isso é um processo de Deus em nós. Deus, Ele foi tratar essas áreas, mas nós não podemos viver uma vida impulsiva. Imagine só, se aquilo que der na nossa mente, a gente achar que é verdade, a gente sair falando. A gente não pode ser uma pessoa impulsiva o tempo todo. Então Deus começou a tratar isso com Moisés. Deus não só mostrou para Moisés que ele queria, que ele achava que a salvação, a libertação do povo de Israel vinha por a mão dele. Nós somos mestres de achar que nossas habilidades têm o poder de salvar alguém, irmão. Nós somos mestres para achar que o nosso talento, as nossas habilidades, a salvação vai vir por intermédio do nosso braço. Foi isso que Moisés achou, que ele era o bambambam. Então Deus pega ele e leva para o deserto. E faz ele entender que ele não só tinha poder e sabedoria, mas levou ele a entender a loucura que ele cometeu. Então Deus começa Moisés, ele precisava reconhecer a sua loucura e as suas fraquezas. Então naquele período Deus começa a tratar com Moisés. Moisés, ele com toda a sinceridade do coração, com todo gás, ele estava tentando ajudar Deus a salvar o povo de Israel. Às vezes, amado, com a nossa simplicidade, nós queremos ajudar Deus a salvar alguém. Nós queremos ajudar a obra de Deus. Nós queremos, através da nossa habilidade, achando que é por força do nosso braço, ajudar a Deus a fazer alguma coisa. Então Deus traz Moisés para um particular, um TSD, e vai começar a tratar algumas áreas com Moisés, para ele reconhecer a loucura, a fraqueza, para ele entender, para ele ser maduro, para ele tratar essas áreas de que ele era impulsivo. Isso, a gente experimenta isso na nossa caminhada cristã. A gente passa esse período mas a gente começa a se alimentar de comida mais sólida, a gente começa a criar uma maturidade, aprender algumas coisas, mantendo o nosso coração em obediência ao Senhor, mas não só apenas de criança, mas começando agora a ser adolescentes em Deus, jovens em Deus, até alcançar uma sabedoria de maturidade cristã. Então Deus leva a nós a experimentar essas coisas. E quando nós experimentamos isso, nós experimentamos também o favor de Deus. Nesse período de 40 a 80 anos, Moisés, ele experimenta também as dádivas e o favor de Deus. Ele constituiu uma família. Ele viu a mulher lá, pegando água, aí foi dar um gesto de cavalheirismo, tirou os caras que estavam atrapalhando, conquistou. Aí as mulheres foram lá falar com o pai dela, seu Jetro. Teve um rapaz lá que nos ajudou. E isso, ele foi convidado então. E isso tudo acrescentou para que Moisés constituísse uma família. Como eu disse, amado, tudo coopera para o bem, para o nosso propósito. E nesse tempo nós experimentamos o favor de Deus. Agora Moisés, ele vai ter uma esposa chamada Zípora. Sabe o que significa Zípora? Zípora significa liberdade, ou aquela que é livre. Nesse período onde nós começamos a se aprofundar em Deus, nós conhecemos a liberdade.
Nós conhecemos o favor de Deus em nossas vidas. Nós fomos libertos de traumas, fomos libertos de vícios, libertos de situações que a gente vivia no passado. Nesse período, amado, nós experimentamos o favor de Deus. Essa mulher, ela simboliza a liberdade em Deus. E ele tem 2 filhos, um chamado Gerson, que o significado é estrangeiro. Ou seja, Deus remete a ele ao passado. E ele tem um outro filho chamado Eliezer, que significa Deus foi a minha ajuda. Ou seja, nesse momento ele começa a desfrutar do favor imerecido de Deus. Ele começa a descobrir a liberdade em Cristo. E agora ele começa a ver as coisas que ele venceu. E ele vai entender que Deus foi a minha ajuda em todo o tempo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele é o meu escudo, Ele é o meu cajado, Ele me consola. Amada, amém, amados? Glória a Deus. Deus é conosco o tempo todo. Agora Deus, Ele vai levantar Moisés aos 80 anos de idade. Uau, você teria o pique, irmão, de enfrentar tudo que enfrentou aos 80 anos de idade. E lembrando que Moisés, ele viveu esse período até os 120 anos, mas ele não teve o seu vigor desfalecido. Ele viveu com uma vitalidade de jovem. A Bíblia declara isso. Mas isso é uma mensagem para nós. Porque Deus, ele iria usar hoje uma pessoa de 80 anos? Porque Deus iria me usar hoje no meu período de velhice? Porque Deus não me usa no período dos 40 anos de vitalidade? Porque Deus não me usa agora? Porque talvez você está se perguntando, você vai para o seu quarto, você ora e fala: Deus, me usa. Por que você não me usa? Eu estou doido para entregar uma revelação para o irmão. Eu estou doido para me entregar uma profecia para o irmão. Estou doido para me entrar no mistério com o Senhor. Mas por que o Senhor não me usa? Porque nesse período, amado, imagine hoje uma pessoa idosa de 80 anos. Se acabou o período, entre aspas, de utilidade, de vigor, de força, agora entra o período de quase inutilidade, onde a gente vai desfrutar daquilo que a gente já viveu. Passa esse tempo de utilidade, de habilidade, agora o que resta é o significado. Fala comigo, significado. Agora não seria Moisés fazendo através da sua habilidade ou utilidade, mas Deus usando a inutilidade do homem para fazer a sua obra. Agora não seria Moisés fazendo como ele achou que iria fazer a liberdade dos filhos de Israel pela força do seu braço. Agora era Deus usando a inutilidade de Moisés para fazer a obra e o propósito dele. Sabe, amados? E isso nós temos que ter um entendimento nisso. Porque nós somos muito levados por habilidades. Se eu chego aqui hoje com habilidade, eu me destaco. Mas Deus não está olhando a minha habilidade, Deus está olhando o meu significado. Você vai ver as pessoas que você tem algum idoso de 80 anos na sua casa, parente conhecido, você vai lá porque visitá-lo, porque ele faz alguma coisa ou pelo significado dele? Pelo significado. Porque o tempo de utilidade passou, agora restou o significado. Sabe, amados, construa relacionamento baseado no significado das pessoas. Esqueça a habilidade, esqueça a utilidade, porque quando ela não for mais útil, você descarta. Mas uma pessoa que ela tem um significado, que é importante para você, passa o tempo que passar, pode mudar para outro país, para outro lugar, que você vai entrar em contato com ela. O significado é que te permanece, faz essa conexão de relacionamento. A habilidade passa, se vir um outro mais habilidoso, ele descarta. A utilidade, se tiver uma pessoa mais útil que ele, descarta. Mas o significado não. O significado não. Você que está construindo um relacionamento de namoro, de casamento, sabe, as habilidades do seu cônjuge vai passar.
Vai chegar o tempo onde ele não vai fazer o cafezinho da manhã como ele sempre fazia. Não vai, o Fabinho está rindo, hein? Não vai fazer mais aquele almoço bem gostoso como fazia. Já não vai lavar as roupas, não vai passar ela passadinho como fazia. E se você for levado pela habilidade, chega lá na frente, seu casamento desmorona. Mas se o seu casamento é baseado em cima do significado, passa o tempo que passar, passa as dificuldades que passar, no final vocês vão permanecer juntos, e mais forte do que no passado. O significado, era isso que Deus estava mostrando para Moisés. Fala: Moisés, eu não quero a sua habilidade, eu não quero a sua utilidade, eu estou interessado no seu coração. Porque você teve o entendimento da minha graça, você teve o entendimento do meu favor sobre a sua vida. Você é importante para mim. Moisés foi a única pessoa a ser chamado amigo de Deus, de conversar com Deus face a face. Imagine o significado que Moisés tinha para Deus, irmãos. Imagine só o significado. Ao ponto dos irmãos de Moisés, Miriam e Arão, falar assim: mas Deus, Ele fala com Moisés, mas então Ele fala comigo também. Ele fala com qualquer outra pessoa, porque Deus fala com Moisés de forma diferente. E só de ter falado isso, Deus ouviu. Cuidado quando você fala de alguém, tá? Você não sabe a intimidade que ela tem com Deus. Às vezes a gente gosta de falar das vidas das pessoas, mas a gente está trazendo maldição para a nossa vida, porque a gente não sabe a intimidade que ela tem com Deus. A intimidade que Moisés tinha com Deus, só deles falarem algo contra Moisés, veio sobre Miriam a lepra. E aonde Deus usou depois Moisés para curar ela. Sabe, amado, o significado, o propósito. Moisés foi chamado por Deus o meu servo. Deus, ele não falou com Abraão, com Jacó, meu servo, mas com Moisés ele falou, meu servo, meu amigo. Com ele eu converso face a face. Com os outros eu converso através de visões, de enigmas, mas com meu servo eu converso com ele face a face. Uau! Significado. Significado. Deus está levando nós nessa noite a entender o nosso significado que nós temos para Ele. Sabe, não é aquilo que eu prego bem, não é aquilo que eu canto bem, não é aquilo que eu toco bem, aquilo que eu faço para Deus, mas é o meu coração. Deus nessa noite está querendo mostrar para nós o nosso significado que nós temos para Deus. O quão Ele se importa com o nosso coração e não com as nossas habilidades. Deus está nos levando nessa noite, amados, a nós descobrirmos quem nós somos em Deus. Qual é a nossa importância para Deus? Qual é o nosso significado para Deus? Sabe, amado, porque quando nós falamos aqui que você é filho de Deus, que antes você era órfão, que antes você era inimigo de Deus, agora nós somos reconciliados, agora nós somos chamados filhos de Deus. Às vezes entra no ouvido e sai pelo outro. Você não tem essa consciência, essa revelação. Deus quer trazer essa revelação, essa consciência do significado que nós temos para com Deus, por intermédio de Jesus, amado. Nós somos amados por Ele. Nós somos amados por Ele. Nós somos amados por Deus. Sabe, existe uma palavra muito poderosa do nosso pastor, né, a respeito da sinceridade do nosso coração, coração sincero, o tema da mensagem. Sabe, amado, essa mensagem fala isso tudo. Deus não está interessado nas nossas habilidades, na nossa performance. Talvez o seu sonho é estar aqui na frente ministrando, pregando. Não, irmão. Isso aí talvez você pode impressionar e outras pessoas. Talvez você pode impressionar, tirar uma fotinha, postar. Talvez você pode impressionar alguém com a sua palavra. Talvez você pode impressionar. Mas Deus mesmo está interessado no seu coração. Deus quer revelar o seu significado. O quão você é importante para Ele, como Ele te ama.
Amém? Sabe, quanto mais cedo eu entender isso, mais rápido Deus ele vai me usar. Muitas pessoas têm o seu ministério travado, o seu propósito travado, porque elas não entendem isso. Que Deus não está interessado nas habilidades, mas no significado. E elas vão tentando impressionar Deus com as habilidades, com as habilidades, com as habilidades, com as habilidades. E com isso Deus, ele não recebe o fluir de Deus, não recebe a aprovação de Deus, o liberado Espírito, o liberado fluir de Deus. Mas quando você entende que Deus está interessado no seu coração e não nas suas habilidades, Deus fala, agora ele está aprovado. Agora ele pode ir, agora ele pode fluir. Agora vai, meu filho, arrebenta. Agora eu estou com você, agora vai, exploda. Mas enquanto você não entender isso, irmãos, Deus vai te segurando. Deus não vai te liberar, não. Eu estou com potencial, eu sonho em fazer isso, eu sonho em fazer aquilo, mas as coisas não fluem, as coisas não cooperam. Pare um pouquinho, amado, ouça Deus. Ouça Deus falar o que precisa ser ajustado. Sabe, para você entender isso. Agora Moisés, ele é direcionado por Deus a falar com Faraó. Agora muda o discurso. Deus manda Moisés falar com Faraó, agora ele fala assim, mas Deus, eu? Coloca para a gente Êxodo capítulo 3, de 10 ao 12. Já estamos acabando, tá, gente? Amém? Tem mensagem aqui para pregar até meia-noite. Se estiver animado. Êxodo 3, capítulo 10. Vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu? Ao passado ele falou assim, mas eu sou o cara, porque Deus vai libertar o povo de Israel pela força do meu braço. Eu achei que se eu aplicasse a justiça, eles iam entender que eu fui o levantado de Deus para libertar o povo. Agora olha o discurso de Moisés, quem eu? Quem vai ao Faraó e tirei do Egito os filhos de Israel? Eu reconheço Deus. Agora a minha incapacidade, a minha inutilidade. Quem sou eu, Deus, para tirar esse povo? Mas aí a gente corre um sério risco de sair de um extremo e ir para o outro extremo. Sair do período onde a gente reconhece que a gente é inútil e entrar no comodismo. Eu não posso fazer nada, porque eu não tenho capacidade, eu não sou habilidoso, eu não tenho. Nós corremos esse risco de sair de um extremo e entrar no outro extremo. Deus, ele quer que nós reconhecemos a nossa incapacidade, mas não que nós nos paremos, nos acomodemos. Deus quer que nós reconhecemos a nossa incapacidade, mas que nós confiamos na capacidade dEle. E quando Moisés, ele fala assim, quem sou eu, Deus? Eu nem sei falar. Mas a Bíblia fala que ele foi instruído em toda a sabedoria do Egito. E agora ele fala, mas eu não sei, eu perdi tudo, agora eu sou uma nova criatura, Deus, sem falar nada. E ele vai falar assim, não, então tá, apenas você vai, que eu vou levantar Arão para ser o seu porta-voz. Amado, quando nós decidimos fazer algo, ou quando nós decidimos ir, Deus, ele é o responsável para levantar recursos e provisões. Então quando Moisés, ele decide se levantar, Deus envia recursos e provisões. Agora ele vai falar assim, agora eu sou contigo, eu vou enviar Arão para te ajudar, para falar com o Faraó. Sabe, amado, que isso não venha trazer, nós devemos ser humildes, mas não recuar. Devemos ser cuidadosos, mas não tímidos. Precisamos tomar cuidado para não deixar de confiar em Deus, mas também temos que ter cuidado para não confiar em nós mesmos. É uma linha muito difícil, nós precisamos aprender a não deixar de confiar em Deus, mas precisamos aprender também a não confiar em nós mesmos. O nosso foco é sempre Cristo, irmãos. Nós devemos sempre olhar os nossos olhos para Cristo.
Eu quero te convidar a você ficar de pé nessa noite. Você foi chamado, amado. Amém? Você foi chamado. Deus quer realizar as suas maravilhas no meio de nós, através de você. Deus quer realizar o teu propósito em nossas vidas. Deus está te levantando nessa noite, irmãos, para você fluir no seu ministério. Talvez você veio direcionado aqui nessa noite apenas para você entender. Deus não está interessado nas suas habilidades. Deus está interessado no significado. Você é importante para Deus. Você é importante para Deus. Você pode entender isso, amado? Você é importante para Deus. Oh, nós somos amados por Deus. E não tem a ver conosco, tem a ver com Ele, com a fidelidade dEle, com o amor dEle, com a bondade dEle. Oh! E quando eu falo para você que Moisés, depois de Jesus, teve um ministério, um dos mais difíceis, sabe por quê? Porque ele sabia que ele não iria entrar na terra. Deus revela para ele, fala assim, ó, traga Josué aqui e passe uma porção da sua herança, da sua unção sobre ele. E ele será o porta-voz do povo, e ele conduzirá o povo. Moisés, ele sabia que ele não iria entrar na terra. Mas Deus leva ele a um alto monte e começa a visualizar a terra prometida. Deus mesmo assim foi gracioso, foi bondoso para com ele. Aquilo que nós aprendemos, que nas palavras, aquilo que aonde os nossos olhos não foram, a gente não consegue chegar. Então pelos olhos Moisés, ele atingiu a terra prometida. Mas sabe por que Moisés ele não atingiu fisicamente? Porque ele tinha um propósito, ele tinha um chamado, ele tinha um ministério. Assim como o ministério de Jesus fez parte dele ir para a cruz, morrer na cruz, por fazer parte do ministério dele, ele não entrar na terra prometida também foi parte do ministério de Moisés. Porque Moisés, ele é a figura da lei, e aonde há lei não há salvação. Por isso que Moisés, ele teve o segundo ministério mais doloroso sobre essa terra, porque ele veio ser a figura da lei, e aonde há lei não há salvação. Ele foi até a porta da terra prometida, mas a lei, ela não dá o direito a você entrar na salvação, no gozo do Senhor. Mas quando você vive na graça, você deleita, você usufrui, você desfruta das maravilhas do Senhor. Deus quer te levar nessa noite, meu amado, a você desfrutar da graça dEle, do favor imerecido dEle. Comece a contemplar ao Senhor, ser grato a Deus por aquilo que Ele já fez em nossas vidas. Oh, Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você que você é importante. Você é amado por Deus. Você é amado por Deus. Você é amada por Deus. Deixa essa verdade entrar no seu coração nessa noite. Deixa essa verdade entrar no coração nessa noite. Independente de tudo que eles falaram a seu respeito, Deus te diz nessa noite que você é importante para Ele. Oh! A minha vida do meu mestre, se nele eu quero tocar. Deixa você ser encharcado pelo amor dEle. Testemunhar do teu sorriso. Deus quer enxugar suas lágrimas, te abraçar. Quando Ele vem me abraçar. Oh, Ele está te dizendo que você é importante, é amado, é amada por Ele. Oh. Quero contar todos os meus erros. Abra o seu coração. Quero falar dos meus segredos. Quero contar todos os meus erros. Se sinta livre nessa noite.
Me deixa aqui, eu quero ficar. Oh, aleluia. Mais perto do Se sinta livre nessa noite. Deus está tirando o fardo. Poder te abraçar. Se sinta livre. E me derramar. Oh. Meu Deus, meu Pai. Me deixa aqui. Receba o perdão de Eu Deus. quero ficar. Receba a graça de Deus, o favor de Deus. Mais perto. Oh, se sinta amado por Ele, se sinta amada por Ele. Poder te abraçar e me derramar. Meu Deus, meu Pai, minha razão. Oh, aceite o amor dele na sua vida, mano. Ele está aqui nessa noite. Talvez o que você precisa é apenas um abraço. E Ele está te abraçando. Ele está curando os sentimentos, os traumas. Ele está dizendo que tudo que você viveu vai cooperar, está cooperando para o seu bem. Está no controle dele. Tudo está fazendo parte do propósito, do ministério. Quero falar dos meus segredos. Quero contar todos os meus erros. Oh, aleluia! Obrigado, Senhor. Obrigado. Me deixa aqui, eu quero ficar mais perto do teu coração, poder te abraçar e me derramar. Meu Deus, meu Pai, minha razão. Me deixa aqui, eu quero ficar mais perto do teu coração, poder te abraçar e me derramar. Oh, meu Pai, minha razão. Oh, aleluia. Oh, coloque a mão no seu coração, meu. Coloque a mão no seu coração. O Espírito Santo quer te encharcar de amor, quer te encharcar de graça, de favor. Oh, Ele quer trazer uma nova perspectiva para você. Ele quer te trazer um novo realizar, um novo pensamento. Oh, Ele quer te curar nessa noite. Ele quer curar os seus sentimentos. Ele precisa de você curado e sarado, porque a obra dele aqui nessa terra vem através de pessoas, e pessoas curadas, saradas. Existem pessoas que estão em casa nesse momento, que estão esperando você ser curado, sarado, maduro, para você ir até elas. Deus nessa noite está te curando, e Deus está te levantando, e Deus está mandando te dizer que Deus Ele é contigo. Não faça nada pela força do seu braço. Não faça nada pelas obras das tuas mãos. Eleva os olhos para os montes, eleva os olhos para o Senhor, porque é dele, por ele e para ele que provém todas as coisas. Oh, reconheça a nossa fragilidade, reconheça a sua fragilidade, mas que essa fragilidade não te traga um comodismo,
Que essa fragilidade não te traga um comodismo, mas que você se sinta, você saiba que você é incapaz, mas que você se levante confiante naquele que peleja por nós, que é o Senhor dos exércitos, que é o Senhor Jesus. É Ele que está à frente da batalha, é Ele que está à frente de nós. Se encha de coragem, irmão. Se encha de ousadia nessa noite. Se encha de vigor, de força. A gente não sabe por que nós nascemos, nós estamos nesse período. Mas Moisés, ele foi estabelecido naquele tempo por um propósito. Sabe, as coisas aí fora, elas murmuram terror, murmuram guerra, murmuram caos. E foi nesse tempo que Deus estabeleceu nós, irmão. Foi nesse tempo que Deus estabeleceu eu, estabeleceu você. Foi nesse tempo que Deus nos levantou. Existe uma geração aí fora esperando nós levar as boas novas, esperando nós impor as mãos sobre eles, esperando nós orar por eles, declarar vida, declarar vitória. O mover de Deus vem através de pessoas curadas, pessoas vencedoras, aqueles que reinarão em vida, aqueles que governarão seus sentimentos, aqueles que venceram os traumas, as dificuldades. São essas pessoas que irão levar a outras pessoas à vitória. Deus trouxe você nessa noite, irmão, para você vencer o seu rio Jordão. Deus te trouxe aqui nessa noite para você vencer o rio, porque existe um mar ali fora. Existe uma multidão lá fora, esperando um libertador, que esse libertador se levante aqui nessa noite. Existem pessoas que Deus trouxe aqui nessa noite para ser tratada no deserto, para ser tratada por Ele, porque existem pessoas lá fora, existe uma geração lá fora que precisa de uma pessoa que irá conduzi-las pelo deserto, e que essa pessoa possa ser eu, possa ser você, meu amado. Nós estamos aqui nessa noite porque Deus nos trouxe, porque Ele quer realizar a boa obra dEle em nossas vidas. Aleluia. Então fala assim comigo: eu fui chamado. Com força, irmão. Eu fui chamado. Eu a salva de que a sua segunda-feira, amanhã, possa ser com um olhar diferente. A sua perspectiva para esse ano de 2023 seja uma perspectiva diferente. Que toda a sua expectativa não seja voltada por aquilo que você planejou ou aquilo que você está fazendo. Que a sua perspectiva desse ano de 2023 seja no Senhor Jesus. A sua confiança possa estar nele, no Senhor Jesus. Se encha de ousadia, se encha de coragem, se enche de vigor, de vida de Deus. Você vai testemunhar, você vai ver as maravilhas de Deus acontecendo, você vai ver o milagre, o fluir de Deus agindo apesar de nós, mas através de nós. Nós somos instrumentos de Deus para esse tempo. Moisés foi um canal de Deus para levar o povo a passar o rio, o mar vermelho. Nós somos um canal de Deus hoje para levar pessoas à salvação, a Jesus. Nós somos canal de Deus hoje, estabelecidos por Deus para levar uma geração, uma família, um povo à liberdade, a Cristo, a salvação. Amém? Deus pode contar com você? Deus pode contar com você? Se pode, fala: Deus pode contar comigo. Fala: Deus pode contar comigo.